Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inacreditável. As profundezas do mar são vastas, escuras e quase congelantes. E também estão repletas de gigantes. À medida que começamos a descer nas profundezas oceânicas, passamos primeiro pela zona epipelágica. Aqui é onde quase toda a vida oceânica existe, graças à energia penetrante do Sol. Aqui, os animais são coloridos e abundantes. Em seguida, alcançamos a zona mesopelágica, também conhecida como a zona crepuscular do oceano. Aqui, a luz torna-se muito fraca e a fotossíntese se torna impossível. Abaixo de 1000 metros, toda a luz solar desaparece e entramos na zona do meio da noite, ou zona batipelágica. A única luz que pode ser vista aqui embaixo é a bioluminescência brilhante da pele de lulas ou das iscas de peixe-ogro. A pressão aqui é imensa, as temperaturas chocantemente baixas. Mas o oceano vai ainda mais fundo. A zona abissopelágica atinge profundidades de até 6.000 metros, com pressão 600 vezes maior que a do nosso mundo terrestre. O reino abissal é considerado o maior ecossistema único de vida na Terra, cobrindo 300 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 60% da superfície do globo. Mas a profundidade do oceano não para por aí. A zona dopelágica é a região oceânica mais profunda. Ela é encontrada a uma profundidade de cerca de 6.000 a 11.000 metros e existem trincheiras topográficas em forma de V longas e estreitas. A mais profunda delas já descoberta é a Fossa das Marianas. E apesar de toda a lógica, a vida sobrevive nessas profundezas mais escuras, e as criaturas aqui evoluíram para serem extremamente peculiares, desde as assombrosas até as aterrorizantes, até as absolutamente gigantescas. O caranguejo-aranha japonês gigante, a grande água-viva vermelha, o rei dos arenques, o calamar gigante, o tubarão da Groenlândia e os isópodes gigantes. Esses animais são exemplos de gigantismo de águas profundas. A tendência é que os animais de águas profundas têm de ser substancialmente maiores que seus equivalentes de águas rasas. Em águas intensamente frias e escuras, por que esses leviatãs emergem? Seria uma coincidência sinistra do mar profundo e escuro, ou uma característica da vida nessa paisagem inóspita? Em profundidades abaixo de 400 metros, o alimento se torna bastante escasso no oceano. À medida que a luz solar diminui, as algas fotossintéticas e o plâncton também desaparecem. E sem essa parte crucial da cadeia alimentar, a vida se torna significativamente mais difícil para os animais de águas profundas. A maioria deles precisa contar com detritos que caem das águas mais rasas, um fenômeno chamado de neve marinha. A neve marinha é principalmente composta por plâncton morto, pellets fecais e pedaços de corpos em decomposição que caem no fundo do mar como partículas finas. Alguns animais dependem diretamente e completamente da neve marinha. A lula vampira, por exemplo, tem adaptações especiais para ajudá-la a capturar e comer as partículas que caem. 2 longos filamentos se estendem de seus corpos para capturar qualquer coisa que passe por eles em seu habitat a 900 metros de profundidade. A neve marinha é a base de toda a vida nas profundezas. Mas ela não pode sustentar uma grande quantidade de biomassa. O número de criaturas nas profundezas é escasso, e a teia alimentar está sob pressão. Muitos animais não comem neve marinha diretamente, mas dependem de comer aqueles que o fazem. E assim, a pressão da predação é extremamente alta. Qualquer peixe pequeno, crustáceo ou cefalópode tem um grande alvo em suas costas para qualquer predador maior. E por essa razão, tornou-se vantajoso evolutivamente para os animais se livrarem desse alvo nas costas, passando de presa para predador de topo. E então, entra em cena o calamar gigante, tanto um ícone quanto um enigma das profundezas. No virar do século XXI, o calamar gigante permanecia como uma das poucas megafaunas existentes que nunca foram fotografadas vivas. O que sabemos sobre o calamar gigante em grande parte vem de espécimes que encalharam na costa. Não foi até 2004 que as primeiras fotografias de um calamar gigante vivo em seu habitat natural foram tiradas na zona crepuscular, a uma profundidade de cerca de 1000 metros.
E embora não saibamos muito sobre essas criaturas misteriosas, sabemos que elas são enormes. O maior indivíduo já encontrado media 13 metros de comprimento, tanto quanto um ônibus escolar, e pesava 275 kg. Em comparação com a maioria dos calamares, que não passam de 60 centímetros de comprimento, esses gigantes são verdadeiramente excepcionais. Os cientistas acreditam que, ao terem um tamanho tão tremendo, ficam com poucos predadores e podem caçar confortavelmente peixes de águas profundas e outras espécies de lulas, que agarram com seus 2 tentáculos extremamente longos. Mas impressionante como o calamar gigante é, ele não é o maior dos calamares de águas profundas. O calamar colossal, às vezes chamado de calamar antártico, é o maior invertebrado do mundo. Eles têm um comprimento menor que o do calamar gigante, apenas 10 metros, mas podem pesar entre 500 kg e 700 kg, espreitando a profundidades de mais de 2.000 metros. É fácil imaginar uma criatura tão massiva como um predador de topo agressivo, mergulhando na água, pegando presas e dominando seus adversários, rasgando barcos à vela ao meio, etc. Mas este calamar nos ensina algo diferente sobre os gigantes das águas profundas. Eles não são necessariamente a força predatória dominante que imaginamos. Porque com seu grande tamanho, vem algo mais, um metabolismo extremamente lento. O calamar colossal leva algo chamado Lei de Kleiber ao próximo nível. A Lei de Kleiber afirma que o metabolismo não aumenta linearmente com o tamanho do corpo, como você poderia prever. Uma pessoa que pesa 100 kg não queima o dobro de calorias de uma pessoa que pesa 50 kg. Um cavalo que pesa 1000 vezes mais que um rato não requer 1000 vezes mais energia. Em vez do metabolismo aumentar linearmente com o tamanho do corpo, ele aumenta com a massa dos animais elevada à potência 3/4. Isso se aplica a toda a vida na Terra, desde as baleias azuis, até as células individuais. Isso é amplamente uma consequência da física e geometria dos sistemas circulatórios dos animais, da área superficial em relação ao volume do animal e da natureza fractal dos vasos sanguíneos. E tudo isso significa que quanto maior um animal é, mais eficiente ele é. E o calamar colossal parece ser extremamente eficiente. Um estudo estimou a taxa metabólica do calamar colossal tão baixa que eles queimam apenas 45 calorias por dia e só precisam de 0,03 kg de comida por dia. Um único peixe-dente adulto seria comida suficiente para um calamar colossal de 500 kg por aproximadamente 200 dias. Suas necessidades de energia são 300 a 600 vezes menores do que outros predadores de topo de tamanho semelhante no Oceano Antártico. Isso indica que o calamar colossal tem um ritmo de vida particularmente lento. Ele não persegue suas presas em batalhas épicas como imaginamos. Em vez disso, ele fica sentado e espera que a presa se aproxime sem perceber, depois usa os anzóis em seus braços e tentáculos para enredá-la. Esse estilo de vida oportunista também faz sentido porque na água tão profunda, a predação visual seria quase impossível devido à visibilidade extremamente limitada. O calamar colossal tem os olhos maiores de qualquer animal do mundo, até 30 centímetros de largura. Mas os cientistas acreditam que esses olhos não são para pegar presas, mas sim para detectar e evitar predadores. Não muitas criaturas poderiam caçar um calamar tão grande, mas algumas poucas podem, principalmente as baleias cachalotes. A escassez de comida e evasão de predadores são algumas das principais pressões para os animais de águas profundas crescerem tanto e terem metabolismo tão lento. Mas essas não são as únicas pressões. A água fria e profunda em si força esse gigantismo a ocorrer. A regra de Bergman afirma que os animais encontrados em ambientes frios serão maiores do que aqueles encontrados em ambientes quentes. Essa regra, no entanto, historicamente só foi definitivamente verdadeira para endotérmicos, os animais de sangue quente, como aves e mamíferos. Essa tendência também se aplica aos ectotérmicos, os calamares, caranguejos e isópodes que habitam as profundezas. Essa é uma área surpreendentemente controversa da ciência. Mas é claro que certas espécies de ectotérmicos são de fato maiores em temperaturas mais frias.
Isso certamente pode ser observado nas regiões polares da Terra, onde esponjas marinhas, vermes e até mesmo organismos unicelulares ficam enormes. A teoria principal desse fenômeno é que a água fria transporta mais oxigênio, permitindo que tamanhos corporais tão grandes surjam para criaturas aquáticas. E onde é profundo e polar, encontramos um dos gigantes mais estranhos de todos. O tubarão da Groenlândia é o peixe mais grande do Oceano Ártico e um dos maiores tubarões da Terra, mede 7 metros de comprimento e pesa até 1.400 kg. Ele vive em profundidades de mais de 2.000 metros, onde a temperatura da água varia entre -2 e 7 graus Celsius. É o único tubarão que pode suportar as águas frias do Ártico o ano todo. E esse ambiente extremo e frio fez com que esse tubarão não fosse apenas grande, mas também antigo. Os tubarões da Groenlândia são os vertebrados que vivem mais tempo no mundo, tão velhos que provavelmente existem indivíduos nadando no mar que estavam vivos antes de Cristóvão Colombo viajar para as Américas, antes de Michelangelo pintar a Capela Sistina, enquanto os impérios Azteca e Inca ainda estavam prosperando. Os cientistas estimam que sua expectativa de vida média seja de pelo menos 272 anos, e alguns indivíduos podem viver bem mais de 500 anos. Nos olhos do tubarão, existem proteínas que se formam antes do nascimento e são então cobertas por muitas camadas da lente do olho. Essas proteínas não se degradam com a idade, então, ao datá-las por carbono, os cientistas podem determinar aproximadamente a idade do tubarão. Uma fêmea de 5 metros foi avaliada com idade entre 272 e 512 anos. Esses tubarões nem sequer alcançam a idade reprodutiva até cerca de 150 anos de idade. Sua vida surpreendentemente longa pode ser atribuída ao seu metabolismo extremamente baixo, assim como o do calamar colossal. E, assim como o calamar colossal, eles são alimentadores extremamente lentos e oportunistas. Eles comem alguns peixes e lulas e reviram qualquer carcaça que encontrarem. O conteúdo de seus estômagos já incluiu até ursos polares, cavalos e renas. Assim como os calamares gigantes, eles também teriam dificuldade em detectar e perseguir presas nas águas escuras e escuras. E mesmo que a água não fosse tão escura, os tubarões ainda não conseguiriam ver, porque um crustáceo específico constantemente se prende a seus globos oculares, danificando-os até ficarem totalmente cegos. A ideia de flutuar em água a -2 graus, completamente escura, por 500 anos, com crustáceos presos aos seus olhos, me dá calafrios ao máximo. As criaturas que discutimos até agora são certamente estranhas, incríveis e até mesmo assustadoras. Mas só fomos até as zonas meso- e batipelágicas, de 200 a 4.000 metros de profundidade. O oceano vai mais fundo ainda e revela um dos casos mais extremos de gigantismo das águas profundas já descobertos. Nas trincheiras Adás, a profundidades de 6.000 a 11.000 metros, a temperatura varia entre 1 grau Celsius e 4 graus Celsius. Não há luz. E a pressão pode atingir níveis 1.100 vezes maiores que a da superfície. Aqui, a neve marinha que dá vida à maior parte das profundezas mal chega. 90% dela nunca ultrapassa a zona crepuscular. A essas profundidades, parece que a vida deveria ser impossível. Mas em vez disso, quanto mais fundo você vai, mais encontrará anfípodes colossais rastejando pelo fundo. Os anfípodes de águas rasas têm geralmente cerca de 5 mm a 20 mm de comprimento, mas esses boêmios de águas profundas podem chegar a até 34 cm de comprimento. Algo que normalmente tem o tamanho de um mosquito, nessas profundezas, é do tamanho de um porquinho da Índia. A Licella gigantea é conhecida como supergigante anfípode, e é o maior anfípode já descoberto. Seu gigantismo é semelhante ao dos isópodes gigantes, que podem medir até 50 centímetros de comprimento. Seus primos conhecidos como tatuzinhos de jardim, que você pode encontrar em seu jardim, têm apenas 6 mm de comprimento. Esses anfípodes isópodes são comedores de detritos, comem qualquer material em decomposição que encontram, e seu grande tamanho pode ajudá-los a armazenar o máximo de comida e energia possível quando conseguem encontrá-la. De maneira compreensível,
Quando os isópodes gigantes encontram uma fonte significativa de alimento, eles se empanturram a ponto de comprometer sua capacidade locomotora. Dessa forma, eles podem sobreviver a longos períodos de fome. Isópodes gigantes são conhecidos por sobreviver mais de 5 anos sem comida em cativeiro. Seu grande tamanho também lhes permite percorrer maiores distâncias em busca de sua próxima refeição. Outra razão para seu enorme tamanho pode ter a ver com a viscosidade da água em tais profundidades e temperaturas frias. Aqui embaixo, a água parece mais espessa do que na superfície. Um tamanho corporal maior pode dar a esses invertebrados de águas profundas uma vantagem respiratória que ajuda a superar as maiores forças viscosas na água. Mesmo com todos esses fatores, ainda é difícil compreender como pode haver comida suficiente nessas profundezas para sustentar esses gigantes. Mais recentemente, os cientistas descobriram que algumas dessas criaturas podem estar se alimentando de uma fonte de alimento totalmente inesperada. Um anfípode adal, Hirondellea gigas, foi encontrado com uma enzima única chamada celulase, uma enzima que parecia ter como objetivo decompor matéria vegetal. Isso foi surpreendente, porque absolutamente nenhuma planta pode viver nas profundezas adais, e os anfípodes não precisariam dessa enzima para digerir pedaços de algas na forma de neve marinha. No entanto, quando os cientistas testaram essa enzima, ela converteu serragem e polpa de madeira diretamente em glicose. E além disso, sua atividade enzimática aumentou sob alta pressão hidrostática. Quanto maior a pressão, mais rápido e eficientemente a enzima poderia digerir celulose. Pode não haver plantas vivendo na zona adal, mas ocasionalmente, grandes pedaços de madeira flutuam até o fundo das partes mais profundas do mar. E poder converter essa madeira diretamente em energia é de grande valor de sobrevivência para um animal que não tem muitas opções. Embora não saibamos muito sobre o mar profundo, sabemos que é um ecossistema muito delicado. Muitos desses animais já vivem à beira da sobrevivência, e qualquer mudança em seu ambiente pode significar o fim para esses gigantes. A pesca excessiva, a poluição por plásticos, as mudanças na química dos oceanos devido às mudanças climáticas e a mineração em águas profundas são todas ameaças a esse incrível ecossistema. Essas criaturas podem parecer viver em um planeta alienígena distante, mas ainda estão muito conectadas e dependentes do nosso. E os cientistas agora acreditam que podemos depender do mundo delas também. Estamos apenas começando a entender a conexão intrínseca entre os ecossistemas oceânicos e os vínculos entre eles e os ambientes terrestres em que vivemos. E, o mais importante, quem quer viver em um mundo que tenha sido privado de sua maravilha, de suas criaturas deslumbrantes, hipnotizantes e desconcertantes das profundezas? Nós, como espécie, estamos tão focados em tentar encontrar vida alienígena em outros planetas que frequentemente esquecemos das criaturas inimagináveis que vivem bem debaixo de nossos narizes, ou melhor, a muitas milhas de profundidade oceânica. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para ser avisado sempre que lançarmos novos vídeos. Até o próximo vídeo, inacreditável!